Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui no canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, uma vez mais eu quero crer, eu quero acreditar que sim, para mim é uma grande honra e é também uma grande satisfação estar aqui com vocês. Nesse momento, o meu coração se encontra bastante feliz, porque Deus está me dando uma oportunidade a mais de estar aqui com cada um de vocês. Bom, se você já é meu inscrito, muito obrigado aí pelo teu carinho e pela tua audiência. Nesse momento, eu te agradeço do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. E eu também sei que nesse momento existem muitas pessoas que estão passando por aqui agora, estão chegando aqui agora. Se esse definitivamente é o teu caso, se você está conhecendo o canal agora, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E em segundo lugar, se você quiser fazer aí a tua inscrição neste canal, como é que faz? Bom, isso é muito simples e fácil. Basta tão somente você apertar aí o sininho e programar ele para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal. Fazendo isso, você vai ser sempre abençoado com uma oração ou com a ministração da Palavra de Deus, se assim você preferir, ok? Também quero humildemente aproveitar esse mesmo momento que você me concede a tua presença e eu quero te pedir um favor bastante especial. Eu gostaria que nesse momento você gentilmente deixasse o like aí no vídeo. Digo isso porque o like é importante, bastante importante para o crescimento do canal aqui na plataforma. Portanto, quanto mais você der o like, mais a plataforma vai entender que as pessoas estão gostando desse vídeo. E uma vez que a plataforma entende que as pessoas estão gostando desse vídeo, logo esse mesmo vídeo que você está vendo agora vai ser passado para muitas outras pessoas que estão espalhadas no Brasil e também no mundo afora. E também, é claro, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais gosta, com a pessoa que você mais ama. Bom, sendo assim, então vamos para a Palavra de Deus nesse momento? Vamos lá? A Palavra de Deus hoje para você se encontra no livro de João. Evangelho de João, capítulo de número 15 e versículo de número 16 apenas. O texto, por sua vez, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meus queridos, eu estava aqui em casa quando eu comecei a meditar um pouco sobre esse versículo, sobre esse texto. Você está vendo, você está observando que esse texto está falando acerca de uma escolha, ou seja, quando Deus está fazendo a escolha de uma pessoa, a escolha de alguém. E quando se trata de escolha, quando se trata de um ser humano que é escolhido por Deus, eu olho para a palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu logo posso citar como exemplo a história de Abraão. Sim, aquele mesmo que mais para frente vai ter o teu nome trocado para Abraão, cujo seu significado é pai de uma grande multidão. Mas espera um pouco aí. Qual foi a promessa que um dia Deus fez a Abraão? E qual foi a ideia de Deus? Eu vou criar uma nação, e essa nação vai ser diferente das outras nações. Essa nação vai ser uma nação modelo. Em outras palavras, a intenção de Deus ao criar esta nação era fazer com que os outros homens de outras nações pudessem se converter e pudessem se achegar até ele. E como é que Deus começa um projeto? Como é que Deus começa uma nação? É muito simples. Historicamente, você vai ver que Deus ele escolheu um homem especial. E esse homem havia chamado a atenção de Deus de uma maneira positiva. Eu estou falando de Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez a ele? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da terra de teu pai, porque tenho um negócio contigo, Abraão. Abraão, através de você eu vou fazer uma nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Você sabe da história, vocês conhecem a história. Sem pensar duas vezes, o velho Abraão vai e pega as suas coisas, pega a sua mulher, pega aí seus animais e os seus empregados e ouve a voz de Deus. Ele ali sai da tua terra. Sim, Deus cumpriu a promessa. Você sabe da história. Você sabe que através da genealogia dele nasceu a nação de Israel, veio a nação de Israel. Mas hoje eu não quero falar sobre a nação de Israel. Hoje eu quero falar sobre uma outra coisa bastante importante. É que assim como Abraão, o patriarca Abraão, ele é escolhido de Deus até hoje, ele foi escolhido de Deus, logo eu entendo que espiritualmente falando, todos nós também somos escolhidos de Deus aqui nessa terra, para um propósito,
para uma obra, para uma missão. E me baseando nessa informação, o Espírito Santo colocou em meu coração algumas coisas bastante importantes, das quais eu fiz algumas anotações. E eu quero agora repassar essas anotações para vocês. E ao fazer as anotações, eu pude descobrir outra coisa bastante importante. É que cada pessoa que Deus escolhe carrega dentro de si, ela possui algumas marcas bastante especiais. E é exatamente sobre essas marcas que eu quero falar nesse exato momento com você. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu logo posso chegar a uma seguinte conclusão. A primeira marca que, de fato, um escolhido de Deus possui é que ele é escolhido por Deus desde o ventre de sua querida mãe. Mas qual é a base bíblica que eu tenho para fazer tal afirmação? É muito simples. Se você, aí onde você está, abrir aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 5, você vai dar de cara com uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Você vai ver o nosso eterno Deus falando, dialogando com um garoto por nome de Jeremias. Jeremias que, por sua vez, ele tinha um grande chamado em sua vida. Deus havia chamado ele para um grande propósito, para uma grande missão sobre a face da terra. E o que foi que Deus falou para ele que foi tão impactante, tão interessante? Você vai ver Deus falando com ele exatamente assim. Jeremias, ainda antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Jeremias, eu já te conhecia, Jeremias. E logo ao observar esse texto, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas em meu coração. Eu percebo que o diabo ele tem colocado coisas na mentalidade das pessoas que não é real, que não é verdade. Talvez você está aqui assistindo e o diabo tem feito você pensar que você não é ninguém. Talvez Satanás tenha colocado um sentimento de inferioridade na sua mente, no teu coração. Mas eu quero dizer a você que você não é qualquer um. Não. Você é a imagem e semelhança de Deus. E além de ser a imagem e semelhança de Deus, logo o Eterno, o Todo-Poderoso, ele tem um projeto especial para a tua vida. Talvez você está aí me assistindo agora e você carrega dentro da tua alma e dentro do teu coração alguns traumas. Porque algumas pessoas podem ter falado para você que você não é ninguém, ou que você nunca será alguém na vida. Talvez alguém apontou o dedo para você e disse para você que você é apenas um acidente, mas você não é um acidente. Esse vídeo não foi feito por um acaso e você não está aqui, você não caiu aqui de paraquedas. Não, você está aqui porque Deus ele quer falar com você nesse exato momento. Talvez você pode até ser de fora do país, mas não importa a sua localidade geográfica, mas independente de onde quer que você esteja, esta mensagem, esta palavra é para você que nesse momento eu gravo. Talvez as pessoas que você gostava te abandonaram. Talvez os seus próprios familiares ao qual você tanto gostava te abandonaram. Mas eu tenho aqui uma importante informação para você. Muitas das vezes o homem de fato ele pode até não nos valorizar. Muitas das vezes o ser humano pode até não nos dar o valor que a gente merece. Mas eu quero que nesse exato momento você saiba de uma coisa. Há um Deus lá em cima no céu, que está sempre atento e está sempre de olho em você. E Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece, Ele sabe o que se passa no teu coração. Ele te conhece no oculto e no escondido. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe de tudo aquilo que se passa dentro de você. Ele sabe o que se passa na tua vida. Portanto, você não é qualquer um, não. Você é escolhido de Deus e você tem algo especial dentro de você. Deus colocou algo especial dentro de você. Se você soubesse o quanto Deus quer te usar, se você soubesse o quanto você é importante para Deus, talvez você não deu um passo importante que eu dei um dia. Talvez você ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Se você não o fez, eu te dou um conselho: faça. Meu amigo, eu digo isso por uma experiência própria, porque um dia eu também tomei essa mesma decisão, eu também fiz isso, eu também aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador. E eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar a você. Ter aceitado a Cristo como o único e suficiente Salvador na minha vida e na minha história foi a melhor decisão que eu já poderia ter tomado em toda a história da minha existência. Talvez você está me assistindo e se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Se de fato você está afastado, eu digo a você que esse é o momento de você retornar, de você voltar, porque o Rei ainda conta contigo. E mais, você sabe perfeitamente, tanto quanto eu, que o Senhor Jesus de Nazaré está voltando. Pense nisso, Ele ainda conta com você. Amém? Bom, meus amigos, vamos lá. Qual é a segunda marca que todo escolhido de Deus de fato possui? A segunda marca que ele possui é exatamente essa.
Ele sempre sabe esperar o tempo certo de Deus em sua vida. Agora, por que eu falo isso? Qual é a base bíblica que eu tenho para fazer tal afirmação aqui nessa gravação? Se você abrir a Bíblia lá no livro de Jeremias, no capítulo 1 e versículo 12, você vai ver Deus falando com esse menino chamado Jeremias o seguinte: que ele é um Deus que zela pela tua palavra, ele cuida daquilo que ele mesmo fala. Agora, por que eu digo isso? É muito simples. Historicamente, eu entendo que todo cristão, ele sempre vai receber uma promessa que é vinda diretamente do céu, que é vinda diretamente do Pai. Promessas de que um dia ele seria usado na presença de Deus, promessas de que, através do Espírito Santo, aquela pessoa iria ser de grande utilidade para toda a humanidade. E nesse exato momento, meus amigos, eu estou falando com pessoas que um dia receberam uma promessa diante de Deus. Talvez você está aguardando uma promessa que um dia Deus fez a você. Talvez você está diante desse vídeo assistindo e aguardando algumas promessas que o Eterno tem feito ao teu coração. E o diabo tem colocado desânimo no teu coração, fazendo com que você pare de fazer algumas coisas, fazendo com que você até pense em olhar para trás. Sabe? E eu vou mais além. Talvez você orou diante de Deus e colocou diante de Deus uma causa que aos teus olhos parece ser impossível de se realizar. Talvez você também está aguardando isso há muito tempo e até agora você parece que não viu o resultado de suas orações, o resultado de teu clamor. Mas eu venho dizer a você, através desse vídeo, através dos meios modernos de comunicação, lá no livro de Números, capítulos 23 e versículo 19, está escrito assim que Deus ele não é filho do homem para que minta e nem muito menos para que se arrependa. As promessas que Deus fez para você ainda estão de pé, querendo Satanás ou não. E aquilo que um dia você colocou diante da presença de Deus, querendo Satanás ou não, querendo o diabo ou não, ela vai se cumprir. E através do cumprimento dessa profecia, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será engrandecido e exaltado por sobre toda a terra, por sobre todas as nações. Só que é necessário que você também entenda uma coisa bastante importante. Sabe, toda bênção, antes de vir para a nossa mão, ela passa por um processo. E dentro desse processo está algo valioso, chamado tempo. Para você receber algo da parte de Deus, para você ver uma bênção chegar até as tuas mãos, muitas das vezes, primeiro, é necessário a gente passar por um processo. A gente tem que esperar o tempo certo, a hora certa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Uma das maiores alegrias de uma gestante é o quê? É conhecer o rosto do seu bebê. É ter a oportunidade de pegar o teu bebê no colo. É ter a oportunidade de pegar a tua bênção no colo. Mas apesar de tudo isso, meus queridos amigos, há um grande porém. A mulher, para ver o rosto do seu nenê, a mulher, para pegar o teu bebê, a tua bênção no colo, ela precisa passar por um processo longo e demorado, de 9 meses. E as nossas bênçãos, numa linguagem espiritual, é a mesma coisa se você parar para observar. É a mesma coisa se você parar para fazer uma observação completa. As nossas bênçãos, muitas das vezes elas demoram, porque tem um certo tempo para elas ficarem prontas, até chegarem nas nossas mãos. Espera o tempo certo de Deus na sua vida, porque as bênçãos de Deus vão te alcançar. Você vai ser vitorioso e as bênçãos de Deus da sua vida serão para glorificar o nome dele. E através de você, o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser engrandecido e exaltado por sobre toda a terra. Mas tenha a certeza que na hora certa, no tempo certo, aquilo que é seu há de vir para as tuas mãos. E quando vir para as tuas mãos, as pessoas vão saber que Deus é Deus na sua vida. Amém? Bom, vamos lá então, meus amigos. Qual é de fato a terceira marca que todo escolhido de Deus possui? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu posso aqui chegar a uma grande conclusão. Todo aquele que é escolhido de Deus, ele adora a Deus em todos os momentos, independente da situação. E então, qual é oficialmente a base bíblica que eu tenho para te fazer essa afirmação? Também é muito simples. Basta tão somente você abrir aí a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, e você vai ver a história, você vai ver a trajetória de 2 missionários. Eu estou falando de Paulo e estou falando de Silas. Se você ver a história desses homens, você vai ver que eles faziam a obra de Deus com vontade. Aí a história vai dizer o seguinte, que um dia eles estavam numa determinada cidade ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho. Aí nessa cidade aconteceu algo inesperado. Uma menina começa a correr atrás deles, a ir atrás deles e começa a atrapalhar eles.
Aí essa menina berrava e gritava, dizendo: esses homens que estão aí são homens de Deus. Esses homens que estão aí são verdadeiros anunciantes do Evangelho. Se você pegar essa parte da história e observar ela com um olhar superficial, você vai ver que de fato essa menina estava falando algo que é real. De fato, esses dois homens eram homens de Deus. Mas a história também nos conta que o apóstolo Paulo ele tinha discernimento de espírito, então ele logo percebeu o quê? Ele percebeu que aquela menina na verdade estava possessa por um espírito. E que espírito é esse? Se você analisar esse texto calmamente aí na tua casa, você vai ver que esse espírito era um espírito de adivinhação. Sabe o que foi que eu percebi? A situação que estava envolvendo esta menina movimentava a parte financeira da cidade. E quando o apóstolo Paulo toma a iniciativa de expulsar esse demônio vai embora e essa jovem é liberta. E uma vez que essa jovem é liberta, acontece o seguinte: essa menina aí perde o dom, entre aspas, de adivinhação. Isso fez com que as pessoas não viessem mais atrás dela. E então toda essa situação fez com que toda a população se levantasse unida contra Paulo e contra Silas. Aí diz a história que toda a população pegaram os dois e levaram os dois até a presença dos magistrados, que ali, diante da presença daqueles autores, eles foram penalizados, eles apanharam e também foram jogados dentro de uma prisão. A história vai continuar e você vai perceber o seguinte, que mesmo em meio a essa situação de adversidade, mesmo em meio a essa situação de extrema dificuldade, sabe o que eles fizeram? Eles praticamente fizeram um culto ali no meio da cadeia. Porque diz o texto que à meia-noite Paulo e Silas eles oravam e cantavam hinos a Deus. E ali a história vai dizer o seguinte, que os outros presos também os escutavam. E ali então, mesmo em meio a todo esse sofrimento, eles começavam a cantar e à medida em que eles começaram a cantar, o milagre começou a acontecer. Sabe o que aconteceu? A história diz que acontece um terremoto e ali as portas das prisões foram abertas e todos aqueles que estavam ali naquela cadeia foram libertos daquelas prisões. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós observamos a palavra de Deus, eu posso também chegar à conclusão de que nós devemos fazer o mesmo que Paulo e Silas fizeram. Sabe por que eu digo isso? Porque adorar a Deus no meio da bonança é muito bom. Adorar a Deus quando o bolso está cheio de dinheiro é magnífico. Adorar a Deus quando a gente está no meio das bênçãos é maravilhoso. Mas quando eu olho para a história de Paulo e Silas, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o verdadeiro adorador, ele não adora a Deus não só quando tudo vai bem. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus independente da circunstância. Não importa se ele está bem, não importa se ele esteja passando por uma dificuldade. Sabe, eu ainda vou mais além, porque a própria palavra de Deus diz que Deus ele está à procura de quê? De verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram ao Pai em espírito e em verdade. E aí então eu posso perceber uma coisa. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, certo? Isso automaticamente quer nos dizer o seguinte, que também existem os falsos adoradores. Aqueles que adoram a Deus somente da boca para fora. Aqueles que adoram a Deus só quando tudo vai bem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ele está de olho em tudo. Deus está de olho em você. Talvez você está me assistindo nesse exato momento e você pode não estar passando, vivenciando aí os teus melhores dias. Quem sabe você está como Paulo e como Silas, passando aí por um momento de dificuldade na sua história. Esse é o tempo de você adorar. Esse é o tempo de você abrir a boca e de fato mostrar ao teu Pai Celestial, de fato mostrar a Deus que você é o verdadeiro adorador. Quando as dificuldades chegarem na tua vida, não murmure não. Quando as dificuldades chegarem na tua vida, sabe, não entristeça o coração de Deus, mas prove para Ele aonde é que está o teu coração. A palavra dele diz o seguinte, que onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. E eu digo uma coisa para você, no meio da guerra, no meio da batalha, no meio da dificuldade, o nosso coração ele deve estar pautado, concentrado, sabe na onde? No nosso Mestre, naquele que um dia deu o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Quando as provações te alcançarem, não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda, mas olhe apenas para uma direção. Olhe para Jesus, o verdadeiro autor e consumador da nossa fé. Eu quero aproveitar esse espaço, esse tempo que você me concedeu e já me despedir de você.
Eu vou ficando por aqui. E humildemente espero que de alguma maneira Deus tenha falado ao teu coração. Não importa onde você esteja, não importa se você é do Brasil ou fora do Brasil. O que importa é que Deus, nesse momento, falou ao teu coração e falou ao coração de muitos. Bom, mas antes de ir embora, antes de me despedir oficialmente, eu quero fazer um trato com você. Vamos fazer um trato? Vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, até a próxima oportunidade, se assim o grande Deus de Israel, porventura, me permitir. Amém?